Eu me chamo Rani, tenho 25 anos e minha luta é fazer com que o meu corpo possa existir na sociedade, seja trabalhando, seja ir ao supermercado, chamar um Uber, é existir. A minha infância, acho que é uma infância que toda criança sonhava, porque a gente cresceu no sítio e aí eu tenho mais 2 irmãos, uma irmã e um irmão, então tipo a gente fazia tudo por lá. Ia desde nadar em riacho, foi uma infância assim muito gostosa, sabe? Eu acho que o maior sonho era tipo assim, crescer e ter ainda meus irmãos, minha família por perto. Porque minha mãe sempre ensinou a gente, tipo assim, nunca brigar, sabe? Se brigasse, fazer beijar assim na frente, se abraçar de volta, não é pra dormir brigado, sabe? E minha mãe então sempre ensinou, então era tipo assim, crescer e estar com eles ainda, sabe? Ser feliz também, né? Claro. Eu sempre tive essa veia artística, sempre gostei de estar no meio ou de dança, seja assistir, participar, teatro, já fiz tal. E aí teve um surto de drag na época, e aí eu comecei a me montar. Eu sempre fui assim, mais afeminada. E aí eu comecei a me montar. E aí, tipo, fazer uma maquiagem e tal, tudo começou meio que na maquiagem. Aí eu comecei a me maquiar e tal, e fui pro carnaval. Aí comecei a me montar, só que daí acabou o carnaval e eu falei, mas eu quero... É isso aqui. Eu gosto disso aqui. Aí eu continuei, tipo, aí teve a minha mãe perguntar, como assim, tipo, né? Porque uma coisa é ser gay, outra coisa já a transição, né? A ser trans e tal. E aí foi por aí que começou. Daí, isso daí é mais recente, tipo, foi, acho que em 2022, quando eu comecei a terapia hormonal. Que daí realmente te dá uma mudança, assim, que as pessoas começam a te olhar diferente, principalmente homem, começa a te olhar diferente, sabe? Então, eu acho que foi aí. Daí eu falei, não, então, epa, calma, já não é mais só uma coisa assim, montação, maquiagem, sei lá, sabe? Eu nunca me assumi gay, mas era o que todo mundo fala, sabe? Tipo, tem um jeitinho, uma criança viada, não sei o quê. E aí, tipo assim, eu fui crescendo, e como eu falei que tudo foi processos, tipo assim, eu acredito que a gente começa a se entender quando a gente começa a descobrir a sexualidade da gente. E aí eu comecei a ver que, tipo assim, meninas pra mim era amizade, né? E aí eu olhava boy, tipo, já olhava mais diferente, entendeu? Então aí que começou a eu entender que a sexualidade era que eu gostava do outro lado. Só que daí quando veio a maquiagem, esse rolê que eu falei, aí que foi que eu falei, a identidade, né? Tipo, isso aqui... Aí que teve essa... Então, tipo assim, eu não tive a fase de assumir, eu sou gay. Já foi direto pro outro. Na escola, tipo, todo mundo meio que, sabia, mas, né? E aí, tipo, até acabar a escola, eu não visitei isso de, sabe, sou uma mulher trans. Porque realmente não era, foi um processo. E aí, depois, sim, que quando eu saí, eu falei, agora a vida é real, né? Né? Pra onde, que caminho que eu vou? E aí, no trabalho, foi onde eu passei a transição, no segundo. No primeiro, era menininho, trabalhava lá, não sei o quê, fazia serviços de homem e tal. Aí, no segundo trabalho, que eu tô hoje atual, aí sim, lá foi onde aconteceu a minha transição, que lá eu comecei a tomar hormônio, na frente de todo mundo, assim, aí teve aquele boom, eu mudei de setor, num setor que fica mais escondido, vamos dizer assim, e aí mudou. Do nada, porque eu era mais gordinha, tinha mais cabelo, tal, não sei o que. Aí que deu essa mudança. Aí o comentário não chega a mim por causa do tipo de pessoa que eu sou. Tipo, eu me blindo muito. Daí não chega em mim. E tipo assim, se chega é de alguém que tem proximidade, que eu dei intimidade assim, a mais no serviço e tal. Que daí vem e quer começar a falar, mas eu falo, não me interessa saber. Essa pessoa não faz parte da minha vida, então tipo... Mas você percebe, né? Principalmente das pessoas mais velhas. Ela tem umas senhoras de idade, sabe? Dá uma olhada no negócio mais... Mas... Hoje em dia eu já tenho, sabe, o meu respeito lá, vamos dizer assim. Eu não via isso, isso é as colegas mais próximas que vai falando. Viu, aqui você já tem uma autoridade, você já tem um respeito, as pessoas já te tratam, tipo, você fala, é esse ponto, sabe? Porque eu acredito, tipo assim, mulher tem muita dificuldade em serviço, você ir lá falar e assinar embaixo. Não é bem assim, eu já, é desse jeito, eu sei porque eu mexo com isso aqui, blá. Então, sabe, tem mais essa autoridade, mas... Lógico que tem sempre um olhar, um comentário, quando vai por exemplo, quando vai de leg, sabe? Tipo, um comentário, fica, sabe? Eu sempre fui muito rolezeira, sempre saí. E aí, tipo assim, quando não me montava, eu não me sentia, tipo, não conseguia me soltar no lugar, sabe? Eu ficava mais
travada, porque não era o jeito que eu queria dançar, vamos dizer, sabe? O jeito de homem dançar é ficar, sabe? Eu queria, entendeu? Dançar. Quando eu comecei a minha transição, e aí, tipo, não tinha dado tanto a mudança de visual. Eu falo porque eu era mais gordinha, eu era mais, né, encorpadinha, e daí deu uma mudança no corpo, no geral, rosto e tal. E aí, quando eu fui até uma escola de dança, e daí, tipo assim, falar, mas você não pode, porque você não é mulher, sabe? Tipo assim. E aí E é o que eu amo dançar, quem convive sabe. E aí, tipo, eu falei, ué. Aí eu tinha uma amiga que eu tinha acabado de fazer, sabe aquela amizade nova que você faz, mas você já fica, nossa, parece que nós se conhecemos faz tempo. E aí eu fiz a amizade, ela, ai, amiga, eu faço lá na Débora Rodrigues. Aí eu falei, sério? E eu já conhecia, né? Não o estúdio, eu conhecia você. Ela falou, ai, vamos lá fazer aula. Aí cheguei lá, Rani, não sei o que, eu fiquei tipo, eu posso fazer, sabe? Tipo assim, daí, filha, até hoje eu não farei mais. Eu não posso ocupar esse lugar. É tipo assim, meu corpo estando lá, às vezes parece que incomoda num grau que, tipo, mas pode estar aqui, isso aqui, essa hora do dia, sabe assim? Eu faço um caminho, eu percorro um caminho todo dia. Se passar alguém, já olha, entendeu? Aí, tipo, é praticamente corriqueiro, é o dia todo. Às vezes eu tô, sei lá, tomando água no serviço ou me olhando no espelho quando eu vejo que tem alguém assim, me olhando, sabe? O jeito que eu tô fazendo, como eu tô me movimentando, sei lá, existindo. O tempo inteiro tem gente me olhando, esperando eu, sabe, errar, fazer alguma coisa de errado, que é isso que esperam, sabe? Tipo, ai, será que ela vai ser, tipo, justa nessa situação? Será que vai tratar de tal forma? Eu me sinto assim, sabe? Tipo, o tempo inteiro eu tenho que estar fazendo certo, porque senão qualquer falhinha vai falar lá. Quando eu comecei a tomar os remédios, eu falava, parece que não vai dar em nada. Só que daí, tipo assim, eu comecei a assistir uns vídeos de outras meninas que já faziam a terapia hormonal. E aí elas falavam, não adianta você já querer ver resultado assim, sabe? É tipo entrar na academia, você entra e acha que já vai ficar com, né, duro, não sei o quê. Não é bem assim. Aí eu pegava, você começa a se olhar demais no espelho, sabe? Tipo, será que mudou? Será que tá mudando? Será que aumentou? Será que diminuiu? E aí, tipo assim, era esse sentimento mais de se observar a mudança por fora. Aí, quando eu parei com isso e falei, vou focar em outra coisa, não vou ficar reparando só, tipo, em aparência. Aí era um sentimento tipo de, agora eu tô fazendo o que eu queria fazer, agora sou eu, entendeu? Foi um sentimento de liberdade com felicidade. Sabe, tipo, eu tô tomando aqui meu hormônio, eu tô exercendo minha transição aqui, sabe? Tipo assim, eu acho que é espelho, o exercício de se olhar assim, sabe? Tipo, e ver o que eu me tornei mesmo hoje em dia, sabe? Tipo, conversar assim com você, eu sempre fiz muito isso, sabe? Acho que o maior exercício que eu faço é esse. Tipo, ao acordar, tipo, eu já olho pro espelho, sabe? É porque às vezes, tipo assim, os olhar que vem fica meio de julgamento, certo? Então, tipo assim, aí você começa a entrar no do outro. O que será que tá olhando? Será que tá muito, sei lá, muito grande, muito, sabe assim? E aí quando eu me vejo, é a minha visão sobre mim e acabou, entendeu? Então acho que é o exercício de se olhar no espelho. Eu não quero comparar o ambiente, não é isso que eu vou falar. Mas tipo assim, sabe homem quando chega e fala, eu vou pro bar? A gente vou pra dança. Aí lá a gente, quem faz lá na Débora Rodrigues sabe, isso aí não é puxar saco. A gente se liberta, grita. Tem dia que você vai, sua cabeça não tá lá na coreografia, mas tipo, ao mesmo tempo é uma conexão que todo mundo tem, você dança, sua cabeça tá e você sai com outra energia dali. Eu quero que você dê um recado pra Rani aqui. Primeiro, você tem que ser menos sapeca. Porque você é muito audaciosa. Mas acho que é isso também que te faz chegar onde você tá. Porque você não aceita que você não pode fazer. E você não pode estar em tal lugar e você não... Não, eu posso sim. Como você é de carne, o outro é também, o outro sangra, sofre, tem dias tristes, tem dias muito felizes. Também tem, entendeu? E abraçar e apertar, essa coisa mais gostosa do fofinho. Eu acho assim, nunca deixa o que é mundano entrar. Você é luz e é só a luz que sai de você. Não se confunda, não, se perca com coisas que são mundanas. São boas as coisas mundanas, a gente precisa aprender a viver, entendeu? Estar nesse mundo, mas a sua luz interior intocável.
Perdi-me do nome, hoje pode chamar-me de tu. Dancei em palácios, hoje danço na rua. Vesti-me de sonhos, hoje visto as bermas da estrada. De que serve voltar quando se volta pro nada? Eu não sei se um anjo me chama, eu não sei dos 1000 homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva, não ouço meu grito na treva, o fim quer me buscar. Sambei na avenida, no escuro fui porta-estandarte. Apagaram-se as luzes, é o futuro que parte. Escrevi o desejo, corações que já esqueci. Com sedas matei e com ferros morri. Eu não sei se um anjo me chama, não sei dos 1000 homens na cama e o céu não pode esperar. Eu não sei se a noite me leva, eu não ouço meu grito na treva, o fim quer me buscar. Trouxe pouco, levo menos, a distância até o fundo é tão pequena. No fundo é tão pequena a queda. E o amor é tão longe. Eu acho que é interessante a gente falar da construção da ideia de transexual ou transgênero. A gente está falando aqui especificamente da mulher transgênero. E esse termo de transexual e depois o transexualismo, ele foi criado em 1949, depois o sufixo em 1953, por médicos. E essa ideia do transexual, da pessoa transexual, vinha como uma doença, uma disfunção entre a genitália, que era o chamado sexo, e o que se entendia de si. Então, naquele primeiro momento, essa palavra dizia muito sobre o seu sexo dizer seu gênero. E sexo, orientação sexual, é diferente de gênero. A expressão de gênero, ela é uma construção social também, então, do que a sociedade vai entender, e por isso, em diferentes lugares, isso pode ser diferente. Sei lá, existem saias escocês para homens, coisa que aqui, sei lá, você só vê homem vestindo saia no carnaval. Então, existe uma construção social e existem também pessoas que transitam entre essas expressões de gênero, independente se uma pessoa trans ou uma pessoa cis. Então, gênero é como você se expressa, como você se identifica, quais pronomes você vai usar, é todo esse processo mais socialmente construído. E orientação sexual, que nada tem a ver com isso, é por quem você se sente atraído, afetivo, romanticamente, sexualmente também. Então, quando surge essa ideia da transexualidade, ela vem muito nessa ideia nosológica de doença, partindo do princípio de que a sua genitália define o seu gênero. E gênero e sexo eram quase a mesma coisa. Com o tempo, essas coisas foram se organizando, as pessoas foram discutindo mais sobre isso. E aí, na década de 90, passa-se, principalmente pela comunidade, a pensar no termo, por exemplo, transgênero e não transexual, como uma tentativa de evitar mesmo essa confusão, de saber diferenciar essa questão do sexo e do gênero. As pessoas transgêneros foram consideradas pessoas doentes. Então, no DSM, hoje em dia, no DSM-5, você encontra a disforia de imagem, que é quando você não se identifica
com o corpo que você tem. A disforia hoje em dia no DSM, ela é entendida muito mais como o sofrimento que isso pode causar no seu dia a dia, do que ser um problema você sentir isso. A ideia é que a psicologia nunca coloque uma norma de conduta, de pensamento, para aquilo que você é, para aquilo que você sente, inclusive se isso não for tão ético. A transexualidade foi considerada doença por muito tempo, assim como a comunidade LGBTQIAPN+, foi considerada por muitos anos como doentes, como desvio de conduta, como se a psicologia devesse fazer correções de conduta. Não faz. Quando a gente pensa na vivência, né, da pessoa transgênero, da mulher transexual, ela é muito diversa e muito subjetiva. Então, de uma forma geral, a mulher transgênero é aquela que não se identificou com um gênero que foi imposto pela sua genitália, a grosso modo, mas que essa genitália não necessariamente é um problema. Existem mulheres transgênero que se identificam como desde o início da vida. Então, existem relatos de mulheres que dizem: desde o começo eu sabia que eu não me identificava daquele jeito. Pode ser que eu não soubesse o nome, eu não soubesse onde me apoiar, mas isso era uma certeza para mim. E existem pessoas que descobrem isso ao longo da vida, da trajetória. Então, a vivência desse processo, seja de fazer uma transição mais invasiva ou não, é muito subjetivo. Existem procedimentos estéticos, existe o processo de hormonização que a pessoa pode fazer com acompanhamento de um endócrino, um acompanhamento médico, um acompanhamento psicológico antes de começar esse processo. A sua expressão de gênero, ela não depende da sua genitália e ela não depende de caráteres secundários, como colocar silicone, de repente. É muito complexo, é uma vivência muito subjetiva, facilidades e dificuldades que as pessoas encontram subjetivas. O que a gente não pode ignorar é que existe um contexto social amargo para pessoas transgênero. Não tem como ignorar que a expectativa de vida de pessoas transgênero é relativamente menor. Estima-se aí que seja de 35 anos de idade. Pelo 14º ano consecutivo, o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais do mundo. Da mesma forma que essa expressão de gênero ela é individual, esse processo de se apropriar da existência, ele é individual também e perpassa um contexto social. É claro que a gente vai ter histórias que são boas de ouvir, de pessoas que foram acolhidas pela família e que lutaram junto com essa pessoa pelos direitos que essa pessoa tem, né? Mas não é a regra, e considerando o contexto social que a gente tem, não é a métrica, né? Outro senso que a gente tem também é que o Brasil é um dos lugares que mais consome pornografia de pessoas transexuais, de pessoas transgênero. Existe alguma coisa que essas pessoas são extremamente consumidas e mortas. Não estou dizendo eu aqui o porquê, mas existe um contexto. Eu já ouvi gente me dizer assim, eu não preciso assumir. E particularmente eu concordo, mas eu entendo as variedades de pensamento. Eu não preciso assumir que eu sou uma pessoa transexual ou transgênero. Eu não preciso assumir. Eu sou quem eu sou. Se você é uma pessoa cis, você assume que você é uma pessoa cis? Por que eu preciso assumir? Eu já ouvi relatos de pessoas que se sentem pressionadas e obrigadas a assumir algo. E assumir é uma coisa que parece errado, né? É como se você estivesse assumindo um crime, né? É muito complicado pensar nesse assunto, nesse processo de se entender como uma pessoa transgênero, para o processo de conversar com a família. Ideal seria um acompanhamento conjunto da pessoa que for passar por essa transição, mas também da família, mas que não é necessariamente a realidade.
E aí, por isso que é tão importante esses movimentos sociais, essas lutas por direitos, o acesso à informação. Travesti foi um termo cunhado de forma pejorativa. Existem mulheres hoje que se identificam como travestis, mas numa forma de se apropriar desse termo. Como que uma mulher travesti vai no postinho? E ainda se vai, como que ela vai ser atendida? Por esse médico, por essa enfermeira, vai ser chamada pelo nome social, vai ser obrigada a fazer teste sanguíneo para ver se tem alguma IST todas as vezes que ela for. Como que vai ser esse processo? Quando a gente fala da violência contra a pessoa, né, da transfobia, que é a violência contra a pessoa transgênero, é muito fácil a gente pensar que é quando, horrível, mas muito fácil da gente pensar que é quando uma pessoa transgênero é espancada, é morta, é expulsa de casa. É mais palpável, talvez, de perceber. Mas existem muitas outras violências. A violência a gente precisa entender que é você querer negar acesso, negar a existência da pessoa, impedir a existência da pessoa. Quando você impede essa pessoa de acessar o sistema de saúde, de acessar espaço de lazer, quando você diminui as possibilidades dessa pessoa de arrumar emprego, de estudar, de ir para a escola, porque se tiver com o cabelo desse jeito, não entra na escola. Então, quando você vai cercando, é como se você estivesse fazendo um processo de higienização. Que a gente passava muito descaradamente há alguns anos atrás, talvez de uma forma um pouquinho mais escondida, mas a gente vive esse processo de higienização pela transfobia, com coisas que vão desde eu descobrir que meu filho quer ser mulher, a grosso modo dizendo, e aí eu paro de falar com ele. Eu paro de fazer a comida. A transfobia é um pensamento de higienização. E aí que vai desde o eu não vou abraçar porque parece que ela é suja. Formas de violência dentro de casa, que a gente entende como, sei lá, não necessariamente a gente, né, mas que muitas pessoas entendem como correção. Correção de comportamento. Uma pessoa chegou em casa e as fechaduras tinham sido trocadas. E a partir daquele momento, essa pessoa não teve mais casa. Uma mulher trans. Com, sei lá, 16 anos. Quantas outras violências aconteceram antes disso foram inúmeras dentro de casa. Quando a gente pensa em transfobia, a gente precisa colocar no caráter do eu, não no caráter do ele. É muito fácil você apontar para o outro, sendo que diversas vezes na sua conduta você faz coisas que privilegiam esse pensamento, que acomodam essa forma de agir, e que é normal negar um banheiro. A transfobia, ela não tá também nessa violência física, verbal, e que ainda assim, às vezes, é difícil de ser comprovada legalmente, né? Mas ela tá nesses outros aspectos da rotina, que a gente acostuma com esse pensamento de exclusão de pessoas e exclusão necropolítica mesmo de pessoas. No plano individual, a sensação, vivenciar a sensação de não ser quisto vivo é muito pesado. É importante um acompanhamento, mas é importante essa luta social, sim, para garantir que esses direitos sejam cumpridos, que a pessoa possa acessar um sistema de saúde, possa ter acesso a psicólogo, a endócrino, possa ter uma vida minimamente digna, possa ter um emprego que não seja prostituição, que não seja um serviço subalterno. Eu particularmente acredito que o acesso à informação pode auxiliar a pessoa e os familiares em volta com esse processo seja de aceitação, de acolhimento, na busca dos direitos, mas acredito também que a luta ela é necessária. Às vezes não se vence pelo afeto. Na psicologia a gente aprende que toda decisão ela tem um fundo afetivo, que precisa ser processado, precisa ser pesquisado, precisa ser internalizado, precisa se aprofundar naquele tema para você entender de onde vem, mas que ele tem sempre um caráter afetivo.
Mas quando a gente está lidando com política, a gente precisa lidar com leis e a gente precisa lidar com a luta que ela não precisa ser afetiva. Ela precisa ser efetiva. Então, para além da informação, que eu acho que ela pode sim tocar pontos afetivos e trazer uma mudança de visão, uma mudança de perspectiva para a comunidade como um todo. Quando você tem conjuntos que lutam por esses direitos, você garante que a lei seja cumprida.